Olá pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, porque estamos recém no início da nossa caminhada, na nossa jornada, então, das matérias de direito penal, processo penal, direitos difusos e coletivos. Hoje, então, nós temos a continuação da aula de prescrição penal, lembrando que na última aula nós encerramos, então, a análise da primeira forma de prescrição, que é a chamada famosa PA, prescrição em abstrato, cuja base legal está no artigo 109, caput do Código Penal. Hoje, então, nós passamos pela prescrição, enfim, que mais sofreu alteração nos últimos anos e, por isso, mais do que nunca, essa matéria vem sendo cobrada nos concursos públicos. Então, muita atenção, porque agora vamos começar com a análise da prescrição da pretensão punitiva retroativamente operada pela pena em concreto, ou seja, a prescrição retroativa. O que acontece? Para a gente poder entender melhor um pouco desse mecanismo, ou seja, como é que surgiu a prescrição retroativa, é importante a gente voltar um pouco na história. Lá no Supremo Tribunal Federal, década de 40, sim, século passado, só o Brasil tem isso, ou seja, uma prescrição da pretensão punitiva, como nós já vimos, antes, portanto, do trânsito julgado de uma sentença penal condenatória, ou seja, não restam quaisquer efeitos penais, e balizada pela pena em concreto, pela pena concretizada na sentença. É muita impunidade por metro quadrado. Por isso, não mais lógico do que isso, que entrou em vigor em maio de 2010, a Lei 12.234 de maio de 2010, como estou dizendo, por isso alterou profunda, significativamente essa prescrição retroativa, fazendo com que, é só a gente imaginar, né? A prescrição retroativa antes dessa lei, para poder fechar esse pensamento, ela era exatamente idêntica à prescrição abstrata que nós vimos. Só que ao invés de ela ser balizada, a retroativa, pela pena máxima combinada em abstrato, ela era balizada pela pena, e continua sendo, pela pena em concreto. Então, vocês imaginem, né, quanta impunidade não gera a prescrição retroativa, sabendo-se que pelo menos 70% das penas privativas de liberdade no Brasil são fixadas no mínimo legal, certo? Então, é aquilo que eu costumo brincar, né? Agora, voltando àquela questão. A PR, vamos chamar assim, prescrição retroativa, é a PA, só que balizada pela pena em concreto. Então, vocês imaginem, a chance de ela acontecer é infinitamente maior do que a chance de ocorrência de uma prescrição em abstrato. Por quê? Porque a prescrição em abstrato, ela sempre tem como parâmetro a pena máxima combinada em abstrato. Então, é como eu costumava dizer, né? Se não tivesse dado na ida, dava na volta. Por isso que ela tem esse nome, retroativa. Por quê? Porque se ela está balizada, se ela tem como base do prazo prescricional a pena fixada em sentença, é lógico que a prescrição retroativa, ela nasce na data da publicação da sentença penal condenatória retroativa e daí onde ela nasce, onde nós temos a pena em concreto, ela corre para trás. Só que antes de maio de 2010, portanto, essa lei mudou muito a prescrição retroativa, a Lei 12.234 de 2010, certo? Ela tinha os mesmíssimos módulos temporais da prescrição em abstrato, ou seja, data do fato, interrupção no recebimento da denúncia ou da queixa e correndo até a data da publicação da sentença penal condenatória. Então, para frente, exatamente nesses marcos que eu mencionei agora, nós sempre tivemos e ainda temos a PA, que nós vimos, a prescrição em abstrato. Agora, nesses mesmos marcos, só que de trás para frente, retroativa, por isso o nome, nós então tínhamos em toda a incidência da prescrição em abstrato a PR, mas desde maio de 2010 não temos mais. Por quê? Porque o legislador entendeu por bem terminar, acabar com parte da prescrição retroativa. E que parte foi essa? Ora, a parte mais delicada da persecução criminal. Para isso, então, nada melhor do que nós lermos o artigo 110, parágrafo 1º, última parte, já que a primeira parte desse artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, prevê a prescrição intercorrente, subsequente ou prescrição
intercorrente, subsequente ou superveniente, certo? A famosa PI ou PS, certo? Bom, vamos lá então, o que diz esse artigo? A prescrição, prestem muita atenção, a prescrição, depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, a qual jamais poderá ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Esse a denúncia ou queixa, totalmente equivocado, leia-se anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. E por que não é o oferecimento? Porque o oferecimento da denúncia ou da queixa representa o que para a prescrição penal? Nada. Agora, o recebimento da denúncia ou da queixa, sim. Ah, professor Pietro, de onde é que está tirando isso? Eu estou tirando isso exatamente dos marcos interruptivos da prescrição e, portanto, desses fatos, desses institutos que são absolutamente importantes para o estudo da prescrição penal. Agora vejam que, por uma falha imperdoável do legislador, isso acaba dando margem a uma série de interpretações e, com todo respeito, muitas delas equivocadas. Então, muito cuidado aí. Data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. A parte de cima, a primeira parte desse parágrafo primeiro, repito, é da prescrição subsequente, superveniente ou intercorrente. Nós vamos chamar depois de PI, certo? Que é como ela é mais cobrada nos concursos, ok? Mas, então, é importante isso, ou seja, antes, certo? Da reforma operada em 2010, a prescrição retroativa, ela tinha um parágrafo só para ela. E é estranho, né? Porque o parágrafo primeiro sempre disse respeito à prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente. Só que ela, parágrafo primeiro, isso antes da reforma, só que ela, prescrição retroativa, deve ser sempre analisada imediatamente após a análise da prescrição abstrata. Então não tinha lógica essa ordem, continua não tendo. Por quê? Porque antigamente, antes, portanto, dessa lei 12234 de 2010, eu vou insistir sempre em falar o seu número, porque nas provas eles perguntam o número da lei simplesmente, a gente tem que saber, certo? Depois eu vou dar um macete para vocês, mas para lembrarem, claro, da lei. Mas o que é importante? A lei, para variar, ela estruturou a prescrição de maneira errada. Porque, primeiro, tudo bem, ela prevê a prescrição em abstrato. Em segundo, no artigo 110 caput, como nós vamos ver na nossa última aula de prescrição, é a executória. O caput do artigo 110 é a executória, mas que é a última a ser analisada nessa ordem. Por quê? Porque, em primeiríssimo lugar, nós temos que enfrentar as três possibilidades de ocorrência, de incidência das PPPs, que são três: prescrição da pretensão punitiva abstrata, que nós já vimos, a retroativa, que nós estamos vendo agora, e a que nós vamos ver depois, que é a intercorrente, superveniente ou subsequente, ok? Então, a ordem do Código Penal, infelizmente, não obedece à lógica, à ordem da vida, que deve ser o quê? PA, PR, PIOPS e PE, ou seja, prescrição em abstrato, prescrição retroativa, prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, aí uma barra bem grande que deve estar escrito o quê? SPCTJ, sentença penal condenatória transitada em julgado, e por fim, nós vamos analisar a prescrição da pretensão executória, ok? Então, como é que isso era disposto antes da Lei 12.234 de 2010? Nós tínhamos um parágrafo segundo do artigo 110, que vocês podem ver que foi revogado por essa lei que eu estou citando tanto. E claro, assim, nunca se perguntou tanto sobre prescrição, principalmente a partir, né, do surgimento, do advento dessa modificação de 2010, certo? Por isso que eu vou bater muito em cima dela. Então, vamos retomar. O parágrafo era diferente, então, para a gente poder entender como é que funcionava o parágrafo segundo, que foi revogado, nós temos que ler como é que era a redação do parágrafo primeiro antes da reforma, e que somente contemplava a prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente. Por quê? Porque o parágrafo segundo do artigo 110, antes dessa reforma, é que, enfim,
tipificava a prescrição retroativa, ok? Vamos lá então, leitura anterior à Lei 12.234 de 2010. Você não vai encontrá-lo no seu código porque ele está, obviamente, atualizadíssimo, certo? Então vamos lá, como é que era a redação antes de maio de 2010 do artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, que, portanto, contemplava somente a prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente. A prescrição, depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Ou seja, esse início igual ao que eu li agora há pouco da nova redação, certo? Mas ela parava por aí. E aí o parágrafo 2º da prescrição retroativa, prova viva de que ela veio depois do que as outras espécies de prescrição, certo? Dizia o quê? A prescrição de que trata o parágrafo anterior poderá ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Bom, aí, data anterior à denúncia ou queixa está afirmando o quê? A existência da prescrição retroativa sobre os mesmos marcos temporais, fato até recebimento da denúncia ou da queixa, até a data da publicação da sentença penal condenatória e volta, ou seja, os mesmos módulos temporais da prescrição abstrata. Ok, galera? Ficou bem claro isso? Então, a gente sempre tem que imaginar a prescrição retroativa como sendo o quê? Como sendo uma mistura da prescrição em abstrato, só que hoje diminuído o seu módulo de incidência em metade. Por quê? Porque antigamente as duas incidiam sobre os mesmos módulos temporais, como eu já disse. Fato, interrupção no recebimento da denúncia ou da queixa até a data da publicação da sentença penal condenatória. Então, ela tinha o mesmo módulo temporal de incidência da PA. Só que a gente não iria precisar, né, de duas espécies de prescrição, se fossem absolutamente idênticas, incidindo sobre os mesmos módulos temporais. Ou seja, por isso, então, que a grande diferença, por isso, então, que a PR, ela sempre teve um pouco de PA, módulos temporais em que incide, e um pouco de PI, PS, que são a mesma, prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente. O que ela tem em comum? A base de cálculo da prescrição, ou seja, a pena justa, que nós sabemos é aquela que não pode ser aumentada, piorada, portanto, contra o réu. Como é que eu sei disso? Lendo a primeira parte do artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. A prescrição, depois de transitada em julgado, a sentença penal condenatória para a acusação ou depois de improvido seu recurso. Então, anote aí uma regra importante. Enquanto a pena puder ser aumentada, piorada, portanto, contra o réu, não é possível o reconhecimento da prescrição retroativa, certo? Mas, com a Lei 12.234 de 2010, eu sempre costumo brincar, porque minha avó Catarina, já falecida, tinha essa senha no banco. Um dia ela me pediu para ir ao banco e eu disse, tá, vó, mas eu preciso da senha, né, para fazer o saque. E aí ela disse, 1, 2, 3. Digo, não, vó, essa senha não pode, né? Então eu costumo, né, com todo respeito, né, falar senha de idoso, porque a minha avó tinha essa senha. Eu disse, vó, vamos trocá-la imediatamente. Então é só lembrar 12, 2, 3, 4. Quase 1, 2, 3, 4. Esse é o macete para você lembrar então, da lei que alterou sobremaneira a prescrição retroativa. E o que ela fez? O que eu tinha dito agora há pouco? Ela sempre, prescrição retroativa, ela caminhou sobre os mesmos módulos temporais da PA, certo? Só que, como eu tinha dito antes, na fase mais delicada, mais demorada da persecução penal, é a fase da investigação pela polícia judiciária, fase do inquérito, ou até antes mesmo de iniciar o inquérito, é a mais complicada, imagina, né? Investigação cada vez mais complicada. Então, entre o fato e o recebimento da denúncia, certo? Não há mais prescrição na modalidade retroativa. Ah, professor, então, dentro desses dois marcos temporais, fato e recebimento da denúncia ou da queixa, não há mais prescrição? Existe prescrição. Só que hoje não, né? Desde 2010,
muito mais difícil de ocorrer, porque entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia ou da queixa, somente incide na atualidade a prescrição em abstrato. Entenderam? Quer dizer, APR, e porque esse módulo temporal, data do fato, até o recebimento da denúncia ou da queixa, data, né, prazo absolutamente demorado, extenso, era uma das maiores fontes de impunidade. Então, se terminou com essa, entre aspas, mamata de que, né, nós tínhamos no tocante à antiga incidência, né, da prescrição retroativa, ou seja, na atualidade, ela então só pega parte, exatamente metade da prescrição abstrata. Qual é essa metade? A que vai entre a data da publicação da sentença penal condenatória, retroativa, né, até a data do recebimento da denúncia, porque lembre-se o que diz o parágrafo 1º, já atualizado, claro, do artigo 110, jamais podendo ter, acompanha aí no teu código, jamais podendo ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. Então, entre a data do recebimento da denúncia ou da queixa até a data do fato, não há mais prescrição alguma com base na pena aplicada, que era, repito, e concluo, a maior fonte de impunidade em razão da prescrição, certo? Bom, o que mais temos que dizer? Isso foi a parte mais difícil, ainda bem, né? Mas o que mais temos que falar sobre a prescrição retroativa? Que ela é, claro, a segunda e obrigatória forma, espécie de prescrição a ser analisada, se não tiver se consumado a prescrição em abstrato, ok? Mais do que isso, ela exige, ao contrário da PA, lembram que ela se baseia numa pena máxima combinada em abstrato? Então, aqui não, aqui já começa tudo diferente. Por quê? Porque a prescrição retroativa, assim como as outras ainda que nós vamos ver, ela se baseia na pena concretizada na sentença. Então, se a PA, e realmente ela não precisa de uma sentença, porque se baseia na pena máxima combinada em abstrato, a PR sim. A PR, ela precisa então de uma sentença penal condenatória. E o terceiro requisito, então, primeiro é não ter havido PA, segundo, sentença penal condenatória, e terceiro, que tenha sido improvido o recurso da acusação ou que a acusação tenha se conformado com a sentença. Tanto que na prova de vocês sempre vai aparecer, podem apostar, duas expressões. Ou que somente a defesa apelou, ora, significa que se só a defesa apelou, que transitou em julgado para acusação, ou tendo a acusação se conformado com a sentença. Então vamos lá, pressupostos, para a gente então fechar isso, pressupostos da prescrição retroativa. Primeiro, inocorrência da PA. Eu só vou chegar na PR se não tiver cabido a prescrição em abstrato. Segundo requisito, sentença penal condenatória, porque ela se baseia numa pena em concreto. E terceiro requisito, pena justa. O que é pena justa? Esqueceu? Basta ler a primeira parte do artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Ou seja, depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória para a acusação, ó, não falou em defesa, ou, caso improvido o seu recurso, a prescrição regulada exatamente por essa pena que está na sentença, certo? Bom, essa então é a introdução acerca da prescrição retroativa. Base de cálculo, como nós já vimos, é a pena concretizada na sentença. Então, como é que a gente calcula a prescrição retroativa? Ela se calcula exatamente da mesma forma que a prescrição em abstrato, só que ao invés de como nós fazíamos lá na prescrição em abstrato, no primeiro tópico do cálculo, né, levar em conta a pena máxima combinada em abstrato ou a pior pena possível, aqui nós vamos colocar o seguinte: adota-se a pena aplicada na sentença, a pena justa. Então, digamos que naquele exemplo do furto, em que nós levávamos em conta ao artigo 109 os 4 anos de pena na PA, aqui, digamos, né, política da pena mínima, a gente leva em conta 1 ano. Digamos que a pena tenha sido fixada em 1 ano. Então, nós pegamos o 1 ano e levamos ao artigo 109 do Código Penal, que, como a gente já está careca de saber, né, é a nossa tabela de prazo prescricional. Então, são 4 anos. Então, primeiro tópico do cálculo.
levar em conta, considerar, portanto, a pena concretizada na sentença. Segunda parte do cálculo da prescrição retroativa, qual é? Pegar a pena que foi aplicada na sentença e conduzi-la, levá-la àquela tabela do artigo 109 do Código Penal, que no meu exemplo, pena de 1 ano, são 4 anos. Terceira etapa do cálculo da prescrição retroativa, nós verificarmos se existe alguma causa modificadora da prescrição. E nós sabemos que, em se tratando de prescrição da pretensão punitiva, certo? Como é a prescrição retroativa, né? O único que nós podemos levar em conta artigo do Código Penal para modificar o prazo prescricional é a menoridade ou a maioridade, ou seja, o artigo 115. Então, se à época do fato o réu era menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos, esse prazo é reduzido em metade, certo? Digamos então que ele fosse menor de 21 anos na data do fato. Esse prazo de 4 anos é dividido por 2, e aí nós temos que jogar esse prazo. Claro, se o fato aconteceu depois de 5 de maio de 2010, que foi a data da entrada em vigor dessa lei, que é uma lei penal mais grave, ok? Então, nós vamos jogar esse prazo, 2 anos, entre a data da publicação da sentença até a data do recebimento da denúncia ou da queixa. Por quê? Porque não existe mais prescrição retroativa que ia, não vai mais, da data do recebimento da denúncia ou da queixa até a data do fato, salvo se o crime ocorreu antes da entrada em vigor, repito, da Lei 12.234 de 2010, ok? Causas suspensivas da prescrição retroativa. Bom, como ainda que só incidem parte, né, da prescrição em abstrato, são as mesmas da prescrição em abstrato. E as causas interruptivas da prescrição retroativa também são as mesmas da prescrição em abstrato, salvo, logicamente, o quê? O recebimento da denúncia ou da queixa. E por quê? Porque se ela só vai até aí, ora, né, não pode esse marco mais ser uma causa interruptiva da prescrição, porque ela exatamente acaba aí. Ela vem lá da sentença penal condenatória, DPSPC, como eu costumo dizer, data da publicação da sentença penal condenatória e vai até a data do recebimento da denúncia ou da queixa. Essas, portanto, vejam que bem mais fácil, né, do que a prescrição em abstrato. Nós vamos então hoje ficando por aqui, mas voltamos em breve para darmos continuidade e aí então vamos já direta e imediatamente a abordagem da prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente. Beijo grande a todos e até a próxima!